de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Os bichos estavam numa assembleia na floresta e resolveram fazer uma festa de arromba. O Rei Leão, então, começou a delegar as funções para que todos colaborassem com a festa. Quando o Rei Leão viu que o bicho preguiça não estava fazendo nada, ele o mandou buscar os músicos. O bicho preguiça não gostou nada da missão, mas saiu lentamente pela floresta. 2 dias se passaram e nada do bicho preguiça aparecer com os músicos. O Rei Leão, furioso, disse: "Mas como o bicho preguiça é safado! Quando ele voltar, vou pegar no pé daqueles sem-vergonhas." Ele mal acabou de dizer aquilo e o preguiça sai de trás de uma árvore dizendo: "Ah, se ficar falando mal de mim, aí é que eu não vou buscar ninguém mesmo, viu?" 2 cearenses estão dirigindo pela estrada quando um deles pede para o outro parar num posto de gasolina para que ele pudesse ir no banheiro. O cearense para num posto e o amigo vai no banheiro se aliviar. Quando ele entra no banheiro, dá de cara com 2 policiais batendo num sujeitos. E ele então pergunta para um dos policiais por que aqueles sujeitos estavam apanhando. O policial responde que era porque eles estavam cheirando farinha. O sujeito sai do banheiro sem mijar, vai até o carro e fala para amigo: "Vamos embora bem rápido daqui, porque imagina se o guarda descobre que nós come." Um cara chegou no bar e pediu uma Coca-Cola. O dono do bar lhe entrega a Coca, mas o cara não sabia como abrir e perguntou: "Como se abre esta garrafa?" O dono do bar dá uma risada e diz: "Você segura na tampinha e torce." O cara então segurou a tampinha da Coca e começou: tampinha, tampinha, tampinha. Joãozinho chegou para a mãe dele carregando um tubarãozinho e disse: "Mamãe, olha só o tubarão que eu peguei lá na praia." A mãe vê o peixe e responde: "Nossa, filho, que grandão!" Joãozinho então fala: "Grandão era o que comeu o papai lá na praia." Um dentuço passava perto de um cemitério de noite, quando apareceu uma caveira horrível montada num cavalo que gritou: "Isso é um assalto! Passa a carteira!" O dentuço então disse: "Mas eu não tenho dinheiro." "Então passe a sua correntinha." O dentuço fala novamente: "Mas eu não tenho correntinha alguma." "Você não tem nada para me dar?" "Não tenho não, senhora." "Então me dá esses dentões para eu não perder viagem." O dentuço ficou sem seus dentões e correu para casa de um amigo corcunda e contou a ele o que havia acontecido. Então lá foi o corcunda esperar a tal caveira, com a esperança de perder a sua corcunda. A caveira apareceu e disse: "Passe a carteira." "Não tenho não." "Então passe a correntinha." "Também não tenho." "Você não tem nada para me dar?" "Não, senhora." "Então toma esses dentões de presente, seu pobre." Uma menininha e sua mãe andavam na calçada quando de repente ela vê um bulldog. A menininha, assustada, olha a mãe e diz: "Mãe, este cachorro é igualzinho ao tio Ambrósio." "Não fale isso, menina. Se o cachorro estiver ouvindo, pode ter um ataque do coração." Um sujeito entrou no trem, correu para a janela e gritou para o casal que o acompanhava: "Tchau, amigo! Adorei o fim de semana! Obrigado pela hospedagem! A sua esposa é ótima na cama, viu?" Um dos passageiros do trem fica curioso e pergunta: "Desculpe-me, não me leve a mal, mas o senhor disse mesmo pro cara ali que a mulher dele era
Boa de cama? O sujeito então diz baixinho: sabe como é, né? Ela até que é bem ruinzinha, mas eu não quis ofender o cara. Um preguiçoso estava deitado na rede quando fala para sua esposa: meu amor, meu zíper tá aberto? A esposa então responde: não tá não, meu bem. Amanhã eu faço xixi, então. Joãozinho observava o padre consertando a cerca da igreja com um martelo. Ele olha. O padre, notando a atenção do molequinho, pergunta: já sei, você quer aprender como é que se conserta uma cerca, certo? Joãozinho então responde: quero nada, seu padre. Eu quero é saber o que o senhor fala quando dá uma martelada no dedo. A mãe do Joãozinho estava tomando banho com ele quando ele se vira para ela e perguntou: mãe, o que é isso? Minha esponja, meu filho. Depois de alguns dias, sua mãe estava no banheiro se depilando quando o Joãozinho chegou e perguntou: mãe, cadê sua esponja? A mãe, sem graça, respondeu: não sei não, meu filho. Eu acho que perdi. Mais alguns dias, Joãozinho chega para a mãe e fala: mãe, achei sua esponja. Onde, meu filho? A empregada roubou e estava esfregando na cara do papai. Tipos de salários. Salário menstruação. Vem uma vez por mês e dura 5 dias. Salário cebola. Você pega, olha e chora. Salário cafajeste. Não te ajuda em nada, não paga nada, mas você não vive sem ele. Salário Brasil. Você acha que tem jeito, mas o governo não colabora. Salário FMI. Impõe um monte de restrições e ajuda muito pouco. Salário futebol. Uma caixinha de surpresas. Salário mais por menos. Mais trabalho por menos dinheiro. Salário anticoncepcional. Tira o seu tesão. Salário regime. Com ele, você come menos. Salário mentira. Ninguém acredita nele. Salário mentira sacra. Até Deus duvida. Salário fio dental. O que fica de fora? A bunda. Salário precoce. Quando entra, já acabou. Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare. Eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like. Pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital. Clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal. Clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal! E agora, volta a rir! Um homem muito rico tinha uma filha que queria se casar com um sujeito. O pai queria ter uma conversa a sós com o sujeito e pede para que ela o leve até sua casa. Quando ele chega lá, ele entra numa sala com o pai da moça e ela fica na porta o esperando. O homem, então, analisa o sujeito da cabeça aos pés até que pergunta: quanto é que você ganha? O sujeito envergonhado diz: eu ganho $1.200 por mês, mas com este salário você não poderá casar-se com minha filha. Por que, meu senhor? Porque $1.200 não dá nem para pagar o papel higiênico dela. O sujeito saiu triste da sala quando passou pela namorada que disse:
E aí, como foi sua conversa com o papai? O sujeito furioso responde: Cagona! Uma solteirona resolve botar um anúncio no jornal para achar um marido. Ela anuncia que queria um marido que fosse rico, herói e tivesse o Bilal bem grande. No dia seguinte, logo pela manhã, tocam a campainha. Ela vai atender e dá de cara com um velho de 70 anos sem os 2 braços, que diz: Eu vim por causa do anúncio. O senhor é rico? Sou muito rico, minha senhora. É herói? Sou sim, eu perdi os braços numa batalha da Segunda Guerra. E como eu vou saber se o senhor tem o Bilal bem grande? Como acha que toquei a campainha? Um fracote entra no elevador e em seguida entra um sujeito imenso. O fracote fica assustado e olha o sujeito da cabeça aos pés. O sujeito percebe e fala: 2 metros de altura, 180 quilos, Bilal com 28 centímetros, saco pesando 1 quilo, Felipe Costa, seu patrola. O fracote então desmaia no ato. O sujeito então dá uns tapas na cara do fracote, o acorda e pergunta: O que aconteceu? Por que você desmaiou? O fracote, ainda deitado no chão, responde: Desculpe-me, o que o senhor disse? Eu disse: 2 metros de altura, 180 quilos, Bilal com 28 centímetros, saco pesando 1 quilo, Felipe Costa, seu patrola. Graças a Deus, eu entendi. Fique de costas, seu boiola. Um sujeito estava mijando em uma árvore em plena praça pública quando foi advertido por um guarda que grita: Ei, é proibido mijar em praça pública. O mijão nem sequer deu bola. O guarda engrossou com ele, dizendo: Estou falando com você, ô rapaz. É proibido mijar aí. O sujeito não deu bola e prosseguiu com sua aliviante mijadinha na praça. O guarda ficou puto da vida e resolveu apelar, dizendo: Se você continuar mijando aí, vou ser obrigado a te prender. O cidadão balançou o Bilal, guardou no local apropriado e disse para o guarda: Vá tomar banho. O guarda não pensou 2 vezes e algemou o sujeito, levando-o preso. Chegando lá, colocou o sujeito de frente ao delegado e já foi falando: Delegado, este elemento estava mijando em praça pública, foi advertido e me mandou tomar banho. O delegado, achando aquilo um absurdo, dirigiu-se ao sujeito e disse: Muito bem, sujeito. O que você tem a me dizer? Vá à merda! O delegado fica com muita raiva e ordenou que fosse aplicado um corretivo no elemento. Quando estavam batendo no sujeito, sua carteira caiu no chão e o policial que o havia prendido começou a folhear os documentos da carteira. Ele vê que o sujeito era general do exército e fica desesperado. Correu até o delegado e logo mostrou a carteira de general do sujeito. O delegado também se desespera e fala: Nossa, o sujeito é general do exército. O que nós vamos fazer agora? O policial respondeu: Bom, eu vou tomar o meu banho que ele mandou. Um homem foi no barbeiro e, enquanto tinha seus cabelos cortados, conversava com ele. Falavam da vida e de Deus. Depois de um tempo, o barbeiro incrédulo não aguentou e falou: Deixa disso, meu senhor. Deus não existe. Mas por que você acha que não? Olha, se Deus existisse, não haveria tantos miseráveis passando fome. Olhe em volta e veja quanta tristeza. É só andar pelas ruas e enxergar. Esta é a sua maneira de pensar, né? Sim, claro, é como eu penso. O homem pagou o corte e saiu da barbearia, quando passou por um maltrapilho imundo, com longos e feios cabelos, barba toda torta, suja e a fazer. Não aguentou, deu meia volta e voltou na barbearia e falando: Sabe de uma coisa? Não acredito em você. Como assim? Se existissem barbeiros de verdade, não haveriam pessoas com cabelos e barbas compridas. O barbeiro sorri e fala:
Se existem pessoas assim, é porque, evidentemente, elas não vêm a mim. O homem sorri e disse: agora você entendeu. Tudo na vida é cíclico. Sabe por quê? Aos 4 anos, fazer sucesso é não fazer xixi nas calças. Aos 12 anos, fazer sucesso é ter amigos. Aos 20 anos, fazer sucesso é se relacionar com alguém. Aos 35 anos, fazer sucesso é ter dinheiro. Aos 65 anos, fazer sucesso é se relacionar com alguém. Aos 75 anos, fazer sucesso é ter amigos vivos. Finalmente, aos 85 anos, fazer sucesso é não fazer xixi nas calças.